Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, tranquilidade, segurança e confiança no Senhor. Amém? Hoje é dia de compartilharmos o que nós aprendemos durante toda a semana com a leitura da palavra. Nós lemos 1 Samuel, terminamos o livro de 1 Samuel, começamos o livro de 2 Samuel e continuamos a leitura em Atos. E Deus falou poderosamente ao meu coração e creio que falou no teu também. Amém? Vamos ver o que foi que Deus falou conosco. Hoje um friozinho gostoso, né? O tempo esfriando, gostoso. Então vamos lá. Nós começamos a leitura da palavra no dia 15, no domingo, lendo 1 Samuel 25, que nos fala da morte de Samuel, o encontro de Davi e Abigail e a morte de Nabal. Lemos também Atos 6 e 7, que nos mostra a escolha de mais 7 discípulos para cuidar, né, dos órfãos, das viúvas, de outras ocupações, para que os discípulos, os profetas de Deus, pudessem se dedicar mais à obra do Senhor. Mostra também a prisão e o discurso e a morte por apedrejamento de Estevão. No dia 16, nós lemos 1 Samuel 26 e 27, onde nos mostra Davi poupando a vida de Saul, mais uma vez, né? E morando entre os filisteus, porque ele teve medo que Saul pudesse continuar perseguindo ele. E lemos Atos 8, que nos mostra a perseguição à igreja e a dispersão, né, do povo. Filipe em Samaria, Simão o mago, e nos mostra também Filipe com o eunuco etíope e a conversão e o batismo desse etíope. No dia 17, né, na terça-feira, nós lemos 1 Samuel 28, onde Saul consulta uma médium na cidade de Endor. E aí nos mostra como ele já estava meio perdido, né? Que ele foi consultar uma médium, já prova que ele já estava totalmente perdido. Também lemos Atos 9, onde nos mostra a conversão de Saulo. Que coisa linda! E nós vamos falar disso daqui a pouco. Nos mostra Saulo em Damasco e em Jerusalém, e nos fala de Enéas e Dorcas, o milagre, né, de Enéas e de Dorcas. No dia 18, nós lemos 1 Samuel 29 e 30, onde nos mostra que os filisteus desconfiaram de Davi, e por conta disso ele não participou da guerra, mas eu creio que tudo isso foi um propósito de Deus, né? Porque ali Saul morreu e aí Deus não queria que ele tivesse nenhuma participação nisso. Até porque ele lamentou muito a morte de Saul, e a gente vai ver isso lá na frente. Davi derrota os amalequitas, porque quando ele foi para a guerra, só que quando ele voltou à sua cidade, os amalequitas tinham saqueado, né, a sua cidade, colocado fogo e levado preso toda a sua família. Aí ele foi lá, resgatou a sua família e derrotou todos os amalequitas. Nós lemos também Atos 10 e 11, que nos fala do centurião Cornélio, da visão de Pedro na casa de Cornélio, onde aqueles que o ouviram pregar o evangelho receberam o Espírito Santo. E também nos mostra Pedro explicando-se perante a igreja por que foi pregar aos gentios e a igreja em Antioquia que estava crescendo. As pessoas questionavam: Pedro, por que você foi pregar àqueles que não são judeus, àqueles que não fazem parte? E Pedro foi mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que desejam receber o Espírito Santo, basta que aceite o Senhor a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que continue obedecendo, buscando, orando, jejuando, lendo a palavra, buscando ao Senhor. E aí sim, independente de raça, de cor, todos podemos receber o Espírito Santo de Deus, porque, volto a repetir, Deus não faz acepção de pessoas. E no dia 19, nós lemos 1 Samuel 31, que nos mostra a morte de Saul e dos seus filhos, encerrando assim o livro de 1 Samuel. E continuamos lendo Atos 12, que nos mostra que Pedro foi milagrosamente libertado da prisão e a morte de Herodes. No dia 20, nós começamos a leitura de 2 Samuel,
capítulo 1 e 2. O autor de 2 Samuel é meio incerto, mas inclui escritos de Natã e de Gade. E o contexto de 2 Samuel, esse livro nos conta a história, a trajetória de vida de Davi, sendo coroado rei, logo depois da morte de Saul, e toda a trajetória dele, né? Os seus filhos, as suas lutas, as suas conquistas. Nos capítulos 1 e 2, Davi recebe a notícia da morte de Saul e Jonatas, fica muito triste, pranteia por eles, e logo depois de um tempo, ele é ungido rei de Judá. Isbosete é proclamado rei de Israel, e também os capítulos mostram a guerra entre Judá e Israel, que durou por muito tempo. Nós lemos também Atos 13, que nos mostra a missão de Barnabé e de Paulo, né, em Chipre, Antioquia e várias outras cidades. Ontem nós lemos 2 Samuel 3 e 4, que mostra os filhos de Davi que nasceram em Hebrom, o apoio de Abner a Davi, mostra Joabe matando Abner porque este matou o irmão dele, e o assassinato de Isbosete. E também nós lemos Atos 14, que continua mostrando a missão de Barnabé e de Paulo em Icônio, Listra, Derbe e várias outras cidades e a volta deles para Antioquia. Irmãos, e o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Né? O que é que nós podemos aprender com tudo isso? No Velho Testamento, lá no 1 Samuel, o que me chamou a atenção não foi uma frase, mas foi o capítulo 30, se você for ler, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, eles foram guerrear, os filisteus disseram, não, eles não devem guerrear conosco. Aí o chefe pegou e mandou eles de volta, eles voltaram, mas quando eles chegaram à cidade deles, os amalequitas, como perceberam que eles não estavam na cidade, atacaram a cidade dele, queimaram toda a cidade e levaram presos seus filhos, suas mulheres, toda a sua família, os seus bens. E aí quando chegaram lá, que eles viram que estava tudo destruído e que não tinha ninguém na cidade, eles choraram e os soldados começaram a culpar Davi. Muitas pessoas são assim. Quando tá tudo bem, aquela pessoa serve, mas quando tá ruim começa a apontar. Às vezes não percebe o erro em si, mas começa a querer apontar para alguém, para aquele, o errado é você, sempre você, né? Sempre a outra pessoa, nunca é você, podemos dizer assim. E aí, eles queriam, a palavra do Senhor diz, que você leu, e se você ler novamente, você vai perceber que eles queriam apedrejar a Davi. E Davi ficou muito amargurado. A palavra do Senhor diz, no capítulo 30, versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Agora veja o interessante. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu quero lhe dizer que se você estiver passando por algum momento de angústia, de aflição, de tristeza, de amargura, se fortaleça no Senhor. Davi, aqueles homens, eles se deixaram levar por aquele momento, eles se arrasaram. Davi também chorou, mas depois Davi percebeu, não, eu tenho que tomar uma atitude. E aí ele se fortaleceu no Senhor. E o que ele fez? Ele foi buscar a Deus. Aqui disse, traga-me o colete sacerdotal. Porque eles tinham um objeto onde eles iam buscar a Deus. Hoje nós podemos nos ajoelhar em qualquer lugar que nós estivermos e buscar ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, dentro de nós. Então eu quero dizer que se você estiver passando por alguma luta, por alguma tribulação, e olha que a de Davi aqui foi forte, ele estava prestes a ser apedrejado por uma coisa que ele não tinha culpa. Mas ele buscou o Senhor, se fortaleceu no Senhor, foi lá, junto com alguns homens, resgatou a sua família, matou o inimigo e ainda trouxe de volta tudo que era dele, ainda mais o que era do inimigo. Então, assim, Deus quando faz, ele faz completo. Se fortaleça no Senhor. Está passando por lutas? Faça como Davi, se fortaleça no Senhor. E o que nós podemos aprender no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós podemos aprender que causas impossíveis pertencem a Deus. Pode ser impossíveis para nós, mas não para Deus. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo era um homem que mandava matar os cristãos, perseguia assim terrivelmente todos os cristãos. As pessoas achavam que
era impossível ele se converter. Só que quando ele estava vindo a caminho de Damasco para prender e matar alguns do caminho, como ele fala, né? Alguns que serviam a Deus, ele teve um encontro com Jesus e ele foi transformado, ele ficou cego por 3 dias e 3 noites, ele não comeu e não bebeu, ficou em oração. Deus falou com Ananias para ir lá e Ananias foi, e a palavra do Senhor diz que quando Ananias orou, isso está em Atos 9, quando Ananias orou, a palavra do Senhor diz no versículo 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. E a partir daí, irmãos, ele foi um proclamador do evangelho. O que é que eu quero dizer com a história de Saulo? Se você tem uma causa impossível aos nossos olhos de resolver, entregue nas mãos de Deus, que pode todas as coisas. Se ele converteu Saulo, que era impossível, né, aos olhos daquelas pessoas e de nós também, se converter e pregar o evangelho, proclamar o evangelho, ele pode entrar na tua causa. Se alegre, se fortaleça no Senhor. Veja como o Velho Testamento está conjugado com o Novo Testamento. Se fortaleça no Senhor, entregue sua causa a Deus e tudo ele fará. Porque a palavra do Senhor diz que para nós as coisas são impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. Amém, irmãos? Eu quero que você pegue lápis e caneta agora e vamos anotar o que nós iremos ler essa semana, porque eu creio que Deus irá continuar falando poderosamente conosco. Bom, nós iremos começar a leitura hoje, domingo, dia 22. Nós iremos ler 2 Samuel 5 e 6 e Atos 15. Amanhã, segunda, nós iremos ler 2 Samuel 7 e 8 e Atos 16. Na terça, nós iremos ler 2 Samuel 9 e 10 e Atos 17. Na quarta, 2 Samuel 11 e 12 e Atos 18. Na quinta, 2 Samuel 13 e 14 e Atos 19. Na sexta, 2 Samuel 15 e 16 e Atos 20. E no sábado, dia 28, 2 Samuel 17 e 18 e Atos 21 e 22. Amém? Nós vamos ler, aprender cada vez mais e mais. Deus irá falar no nosso coração. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. E vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença para Te agradecer pelo dom da vida, porque o Senhor não desiste de nós, porque mesmo mediante as lutas, as dores, as percas, as perdas, ainda assim é o Senhor que nos fortalece. Nós te somos gratos, Senhor, porque, volto a repetir, é o Senhor que nos fortalece. É Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos sustentado o Senhor e nós te somos gratos por isso. E te pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo. Assim como o Senhor fortaleceu Davi e ele teve suas conquistas, né? Teve a sua vitória perante os seus inimigos. Assim como o Senhor converteu Saulo, operou milagre, nós te pedimos que o Senhor opere um milagre em nossas vidas, nas nossas causas, meu Pai. Vem com teu bálsamo sobre os nossos corações, vem nos fortalecendo. Que essa semana seja uma semana de vitórias, de lutas, Pai, mas de vitórias, de conquistas, de amadurecimento, de crescimento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém? Se fortaleça no Senhor. A sua causa pode parecer impossível, mas não é impossível para Deus. Glória a Deus.